Opa, e aí pessoal, tudo bem? Bom, aqui quem fala é o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Maré Alta, Novo Mundo RPG. E bom, essa sessão aqui foi uma sessão bem bacana, só que não teve muita coisa no tabletop, por isso usa como podcast aí, velho. Fica fazendo outra coisa enquanto ouve. E se tu for disléxico como eu, não sei, porque eu não consigo assistir uma coisa enquanto faço outra. Mas, bom, foi uma sessão bacana que começou com a Anne. E sim, eu já não tô enrolando pra começar o vídeo, só vou falando agora. A Anne tava meio que hospitalizada, doente, inconsciente, com o braço dormente, quase morta da última sessão, que ela praticamente perdeu um pedaço do braço. E enquanto isso, o Bastião tava ainda treinando, fazendo aquele coco inútil que ele até deu para o Tobuga e o Tobuga comeu e não gostou. E eu fico pensando, será que o Bastião pode exterminar a fome no mundo fazendo vários coquinhos e dando pra todo mundo? Será que tem um limite de coco? Mas bom, enquanto eles ficaram dando comida ao Tobuga, eles conseguiram finalmente chegar num local onde apareceu um novo personagem que se chama Saga. E ele parece ser aquele cara calmo que fala assim. E não foi explicado muita coisa sobre ele, a não ser o plot que ele tinha uma irmã que morreu, ou algo assim do gênero. Então eles foram descansar, porque eles ficaram muito tempo de viagem e o Bastião continua treinando. E é muito bom que o Bastião é tipo um protagonista de Sekai, tá ligado? Ele descobriu esse mundo de ter poder e não para de treinar. Enquanto isso, tipo, o Tom tem, olha aqui, eu tenho Zephyr, e é isso. Ele tá explorando o máximo as habilidades dele, pensando muito. Tá sendo bacana, eu tô gostando disso. Depois disso. Ah, e outra coisa que aconteceu na sessão antes disso é que eles estavam com umas câmerazinhas individuais. Eu achei isso muito fofo. Tipo, cada um tem uma câmera agora. Não é cada um tem uma câmera, mas quando o Patrick já fala com um, ele corta e fica só. Ah, não sei, é uma coisa que eu achei fofo. Mas então, a gente vê que a Anne ainda tava mal e ela voltou a acordar, só que ela não tá sentindo o braço dela. E por isso o nosso querido, amado capitão Bruno foi lá e deu um novo item para ela, que é para o braço dela ficar guardado. E assim tocou a abertura que mostra que agora a Honey tá com uma nova skin. Ela já não vai dar tirinho mais nessa temporada por causa do braço. No máximo ela vai dar um e ela vai ter a espadinha dela. Que era aquela espada que ela tinha antigamente. E da hora, ao menos ela pode fazer alguma coisa. Bom, depois da abertura a gente continua vendo o Bastião treinando a sua cobra que não faz nada e a gente vê que a Zillia é muito privilegiada, porque o Grid vai falar com ela. E aí, tipo, o Grid vai falar com ela e pergunta como é que é o quarto dela, porque eles estão em quartos separados. E o quarto dela tem um tapete, tem um sofá. E o do Bastião não, o do Grid não tem nada, coitado. É só um quarto pra eles ficarem lá. Então a gente continua vendo o pessoal conversando. A gente vê que o Bastião começa a passar a ideia na Zillia, porque ele pensa, nossa, pode ter riqueza, alguma coisa assim. Então é engraçado que o cara manda um papinho pra Zillia, só que a Zillia só recusa e fala pra ele conversar com um cara de uma outra tribo. Uma princesa de uma outra tribo, que é tipo primitivos, só que versão canibais, porque eles comem as pessoas. E aí é engraçado essa cena porque depois o chefe, que é o Patrux, confirma que essa tribo realmente existe. Aí eu imagino, será que a Zilia falou zoando e o Patrux entrou nessa conversa ou essa tribo sempre existiu? É muito bacana que nunca saberemos. Mas todos saberemos. E depois eles vão conversando ainda. E a gente vê algumas cenas tristes da Zilia, mas o Grit é muito fofo com ela. Ele tipo tenta descrever para ela como é que são as cores, mesmo sendo meio que complicado. Ele tenta falar aí. Foi bacana, foi fofo, foi muito fofo. Depois disso, o Tobuga chega lá no pessoal e ele começa a explicar como é que vem os poderes, que é mais ou menos ordem paranormal. Existe um outro lado, um outro mundo, e esse mundo transfere, eles meio que convocam, conjuram. Foi isso que eu entendi, eu tenho que ver de novo porque foi complicado. E também eles falam que existia um cara muito foda, e esse cara muito foda que fez essas coisas acontecerem. É tipo um deus, assim. É muito da hora, mas não é meu trabalho explicar isso, é resumir o episódio. Então eles falam disso, e bom, esse cara é que tem o poder pra todo mundo. E esse cara conseguia ter essa cobra no mar, talvez, mas não foi ele. Mas alguém pode ter sido que teve contato com esse cara.
E com isso o pessoal fica meio cabreiro. E acontece uma coisa aqui, se foi esse cara que dá os poderes para as pessoas, não existe os deuses que ajudaram o Grid, como eu mostrei na HQ. E o Grid ficou pensando nisso, o Tom também ficou, porque eles têm certeza que eles viram os deuses, como o Grid viu do trabalho e o Tom viu da outra coisa. Mas se esse cara, esse deus apareceu aí, e ele que dá os poderes, não faz sentido esses deuses aparecer. Então o Grid fica mauzão e o Thomas também, eles ficam meio que ateusaços. E, bom, eles têm uma missão ainda, que é eles irem num templo pegar a outra relíquia, que é a relíquia que falta. Só que eles precisam ter uma chave para não lutar, mas não funciona direito. Por isso eles têm que ir lá para aquele local. E naquele local que a sessão fica da hora, porque quando eles vão, aparece meio que um inimigo. E esse inimigo vai pra cima da Grid. É do Grid primeiro, se eu não me engano. Ou é da Zilha, não lembro. Mas ele dá uma de Deus da Morte. Ele finca as garras na cabeça da pessoa e mostra um passado pra ele. Tipo, dá meio que um time lock, tipo, agarra o cara. Só que mostra o passado. E, bom, a gente vê o da Zilha, que ela consegue enxergar pela primeira vez na vida. Só que ela não tá no corpo dela, ela tá no corpo de outra pessoa. E essa pessoa vê a verdadeira Zilha cegando. E as pessoas, as crianças, ficam boladas porque eles são obrigados a brincar com a Zilha, já que ela é cega e ela é filha do rei. E por isso eles meio que odiavam ela. E assim os caras começam a xingar muito ela, só que eles não falam tipo na cara, porque eles iam morrer por causa disso. E aí, quando o cara larga a Zilha, meio que quebra. Depois disso, a gente vê também o do Grid, que meu amigo, o do Grid é pesado. Eu, eu nem sei como falar porque. Bom, eu não vou falar, não consigo. Resumidamente, a Cecília é o nome da amiga de infância do Grid, que foi levada junto com ele para virar escrava. E ela morreu, por isso o Grid chama a picareta de Cecília. Alguma coisa assim do gênero, mas. Sério, foi muito triste. A única coisa que não me fez chorar foi por causa que o Grid tava com. O Grid não, o Gregório tava com dor de cabeça e por isso ele não tava interpretando bem. Mas na última sessão ele deu um show, achei muito da hora. Mas nessa ele não conseguiu interpretar da hora assim. Então foi meio que ele se esforçando, só que ele não tava conseguindo porque tava com dor de cabeça. E por último a gente consegue ver o do Tom, que é o último que é mostrado porque o bicho dá um time lock nele. E nesse time lock, o Tom vê que a mãe dele é que deu esse colar que ele tem, o colar que é o objeto. E ela, depois de dar esse colar, ela morreu à frente dele, ela se matou à frente dele. E com isso ele ficou com o colar e ele não lembrava disso, e agora ele se lembra. Então ele meio que começa a conversar com telepatia por algum motivo. E contra esse monstro, e ele meio que consegue acalmar essa briga. Ele pergunta se o monstro é a mãe dele e o monstro fala que sim, e eu não entendi, mas talvez ela tinha a memória da mãe dele, era realmente a mãe dele. Só que no final acaba a luta sem mostrar o passado do Bastião, que não é passado, é algum momento triste, nem da Annie. Só que a Annie ficou muito curiosa, tadinha. E ela não devia ficar curiosa, que ela ia quebrar, igual os três quebraram. E sério, ele quebrou tanto o Grid que teve a cena mais wow do episódio. Que ele meio que tá se levantando e fala para o Thomas pegar a picareta. E ele sempre fala da picareta como Cecília. E agora ele fala apenas a picareta, tipo em caps lock. Ou seja, o Tom largou o Tom não, o Grid largou a Cecília e agora ele meio que odeia ela. E sério, essa foi muito pesado isso, porque a gente vê ele desde a primeira temporada, desde sempre, adorando muito aquela picareta. E agora que ele sabe a história de verdade, ele largou a picareta. E sério, foi muito bom, foi muito da hora. E a sessão acabou com eles conseguindo pegar o objeto e saindo de lá. E quando eles saem, eles veem as pessoas que eles gostam. Até a Vivian foi lá pra Anne, porque eles sabiam que o pessoal ia ficar assim, mauzão, tristão. Por isso a Vivian foi lá pra consolar a Anne, o Bruno foi consolar os garotos, o Tobuga foi consolar a Anne, não, a Zillia. Ou seja, foi muito fofinho esse final. Só que a sessão acabou com o Grid querendo falar uma coisa para o Bruno e acabou aí a sessão, o Patrocínio disso. E agora é esperar essa quinta-feira. Quinta não, a quinta é quando sai o vídeo.
Mas esse domingo pra gente ver a continuação, que foi bem bacana. Esse coisa dos flashbacks, do jeito que foi mostrado, foi muito, muito bom. Mas acho que é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado por quem assistiu. E deem um like se gostaram, comentem qualquer coisa pra me deixar felizinho. E até a próxima.